Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. E aqui estamos para tratar de mais um assunto referente ao casamento. Este vídeo, na verdade, o que acontece? Ao longo do canal, dos anos que o canal tem, há alguns anos atrás nós tínhamos um vídeo aqui no canal com o mesmo título, tá? E quando nós fizemos aquele vídeo, teve muitas considerações, muitas dúvidas nos comentários. Então decidimos abordar novamente esse assunto e agora trazendo todas aquelas dúvidas, todas aquelas considerações para o mesmo vídeo, tá bom? Então eu já quero começar dizendo o seguinte: quando nós falamos de segundo casamento, existem 3 públicos que estão nesse momento assistindo esse vídeo. O primeiro público é aquela pessoa que está no segundo casamento e que de alguma forma se sentiu incomodada por Deus e foi conduzida até esse vídeo. Então, a esta pessoa é necessário que ela tenha um pouco de sensibilidade, um pouco de calma, e eu imploro a você, assista o vídeo até o final, para que você tire todas as suas conclusões, tá bom? O segundo público que está assistindo esse vídeo são pessoas que estão num primeiro casamento e talvez o cônjuge foi embora e se casou de novo, ou conhece alguém que está no segundo casamento e talvez gerou um sentimento de revolta com o segundo casamento e está aqui para ver o que vai ser dito e talvez para buscar argumentos para condenar quem está no segundo casamento. Mas para essa pessoa, eu quero dizer para você o seguinte: lembre-se que a primeira pessoa que eu mencionei que está nesse vídeo, as pessoas que estão no segundo casamento, elas estão aqui porque Deus as trouxe aqui. Então não precisa você querer nos comentários, sabe, no chat, talvez agredir, ofender, machucar, condenar aqueles que estão buscando de Deus luz, orientação, instrução, para que eles possam viver em conformidade com a vontade de Deus, tá? E o terceiro grupo de pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas simplesmente curiosas em querer aprender mais, em crescer mais. Talvez é alguém que já não está mais no segundo casamento, ou talvez é alguém que está tão somente no primeiro, talvez é alguém que nem casou ainda, mas quer saber o que a Bíblia diz a respeito de algo que hoje é tão normal no mundo. Agora eu vou fazer um parêntese. Não é porque eu disse que é normal que eu estou dizendo que é certo ou errado. Nós vamos deixar que a Bíblia responda isso, tá bom? Família, para quem está assistindo ao vivo, agora de manhã, eu quero desejar um bom dia, desejar a paz do Senhor para todos vocês que estão aqui no chat, inclusive. Se você não está assistindo ao vivo, interaja conosco pelos comentários, tá bom? E eu já quero começar tocando no assunto. Antes, uma coisa importante. Algumas pessoas me perguntaram assim: Diego, eu fiquei sabendo que vocês têm um grupo de oração que ora por casamento e tudo. Como é que é isso? Deixa eu te falar. Acesse manualdocasamento.net, tá? Aqui do lado aqui, ó, tá a projeção da telinha do site, tá? Ó. Se você acessar o site e descendo a barrinha, tá vendo? Você vai ver lá os nossos cursos. Você vai ver o e-book que dá para você baixar. Você tem alguns artigos que nós escrevemos sobre casamento. E lá embaixo, ó, você tem pedido de oração. Aqui na telinha, tá vendo? Aqui onde eu mostrei, ó, pedido de oração. Ou se não, você pode clicar aqui embaixo, ó, nessa barra onde está escrito mural de oração. Em tempo todo fica aparecendo essa barra. Quando você clicar aqui, ó, mural de oração, você vai vir aqui para essa página, pedidos de oração. Ó. E aí aqui embaixo, no mural de oração, tem os pedidos que são realizados. E o que nós sempre pedimos é: você acessou, deixou o seu pedido, escolha pelo menos 3 pedidos que estão ali e ore naquele momento por aqueles pedidos, tá bom? Eu vou deixar aqui a telinha, aproveitar já, ó, vai ficar aqui projetado o pedido de oração da Edneide e da Thaís. Já aproveitem e estejam em oração por elas, tá? E pelos pedidos dela.
Família, agora vamos lá, vamos falar do segundo casamento. Existem 3 bases teológicas, 3 passagens bíblicas que abordam muito bem esse conceito e nós vamos explorá-las, tá bom? E eu já quero começar por aquela que é a principal utilizada para se discutir a respeito do assunto, na qual muitos fundamentam que sim, que pode se casar de novo, com base nessas passagens, que está no Evangelho de Mateus. Você que tiver aí com a sua Bíblia, pega a Bíblia. É diferente, viu? Quando eu falo a respeito aqui, eu faço a leitura, e quando você lê, quando você pega de fato na Bíblia, na folha, sabe? Psicologicamente causa um efeito muito bom, e espiritualmente também. E agora nós vamos lá para Mateus 19, e olha que interessante, porque aqui em Mateus 19 nós temos uma narrativa de uma situação que Cristo aborda a respeito do assunto. E o que acontece? Por causa do verso 9, que diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo, ou seja, aqui é uma cláusula de exceção, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada, comete adultério. Ou seja, essa cláusula de exceção que Cristo fala, faz menção em imoralidade sexual. Em outras Bíblias fala adultério. Eu já vi algumas versões que fala em prostituição. Diante de tantos termos distintos, nós podemos concluir de uma maneira sábia de 2 formas. Primeira forma, ir para o texto original. O que diz no texto original do grego, né, em relação a isso? O que está dizendo propriamente dito? E a segunda forma que nós temos é analisando o contexto. O contexto histórico? Não, o contexto literário mesmo, tá? Por quê? Vamos entender o seguinte: Jesus falou que qualquer um que se separa da sua mulher, não sendo por uma cláusula de exceção específica, se vier a casar de novo, comete adultério. A outra parte que também se divorciou, se também casar de novo, também comete adultério. Ou seja, é uma cláusula de exceção que, se não for obedecida, qualquer uma das partes que se casar novamente comete adultério. Ponto final. Aqui nós já excluímos uma doutrina que existe em várias comunidades cristãs que dizem que, olha, se o teu cônjuge cometeu adultério, então você pode casar de novo. Entenda que a cláusula aqui de exceção não está dizendo isso. Aqui diz que, se não for obedecida uma cláusula de exceção específica, qualquer um dos dois que se casar novamente comete adultério. Ou seja, essa ideia de que ele errou, então a mulher pode casar de novo. Foi a mulher que adulterou, então o marido pode casar de novo. Aqui não diz isso, tá? Não diz isso. Muito pelo contrário. Diz que, se não for obedecida a cláusula de exceção, qualquer um dos dois que se casar novamente comete adultério. Tá? Essa é a primeira situação. Mas agora vem a questão da cláusula de exceção, né? Afinal de contas, que cláusula é essa que, se o homem cumpri-la, então ele pode se casar novamente? Que cláusula é essa? Antes de eu falar dessa cláusula, eu quero falar para você sobre o contexto de Mateus 19. Quando você começa, por exemplo, no verso 2, diz assim, no verso 3, fala assim: se aproximaram os fariseus para testar a Jesus e perguntaram: é permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui: existe uma situação confusa, polêmica, possivelmente contraditória, que os fariseus trouxeram a Jesus a fim de confundi-lo e a fim de testá-lo. Ou seja, a pergunta dos fariseus aqui, ela é capciosa,
existe alguma coisa obscura nessas perguntas. E nós precisamos levar isso em conta, tá? Quem está perguntando para Jesus não é uma pessoa com um coração sincero. Não é uma pessoa que quer descobrir a verdade. Não é uma pessoa que quer converter dos maus caminhos. São pessoas que querem plantar a confusão. Então, esse é o primeiro pensamento que nós precisamos ter para redobrar a atenção dos versos que vamos ler, tá? E então Jesus disse assim: por um acaso vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher, e disse, portanto, deixará o homem pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, assim serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Eu acho tão forte isso, por quê? O que Jesus já começa dizendo? Os fariseus vêm perguntando, mestre, o homem pode se separar da sua mulher por qualquer motivo? Ah, separar não. Divorciar-se. Você precisa levar em conta este termo em especial, divorciar-se. Esse é o termo utilizado. Termo de referência de raiz, divórcio, tá? O homem pode divorciar-se da tua mulher por qualquer motivo? E Jesus falou assim, por um acaso vocês não leram que no princípio Deus criou homem e mulher, e por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, se torna uma só carne? Agora presta atenção, Jesus fala assim, portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quando nós vamos para algumas expressões, a forma de falar narrada na Bíblia, nos dias de hoje nós usamos termos diferentes. Então tem algumas expressões que realmente ficam meio sem sentido ou muito vagas. Mas quando Jesus fala assim, olha, o que Deus uniu, não separe o homem, a gente precisa entender que existem dois elementos nessa frase. Existe um elemento Deus, Criador, existe um elemento homem, criatura. Existe uma circunstância que foi dada a Deus, que foi de unir, e tem uma outra referência dada ao homem, que é de separar. Entretanto, eles não se comunicam entre si. Porque o que Jesus afirma é, aquilo que Deus une, o homem não separa. Aqui Jesus não está dando um conselho para os fariseus. Aqui Jesus não está dando uma orientação à humanidade. Aqui Jesus está fazendo uma constatação de que aquilo que Deus une, o homem é incapaz de separar. Incapaz de separar. Ou seja, se Deus uniu, o homem não separa. Ponto final. Então, Jesus, acerca da primeira pergunta que os fariseus fizeram, se o homem poderia se divorciar por qualquer motivo, Jesus falou assim, olha, vamos olhar lá para trás, porque o casamento foi feito por Deus, e aquilo que Deus une, o homem é incapaz de separar. Porque a carta de divórcio, na verdade, seria o homem se separando da mulher. E Jesus já falou assim, olha, se Deus uniu, o homem é incapaz de separar. Mas aí os fariseus continuaram, porque eles queriam testar Jesus. E eles falaram assim no verso 7. Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e mandar a mulher embora? Mais uma vez, o termo aqui utilizado foi divórcio, tá? Para vocês gravar bem, coloca aqui no chat, tá? Escreva. Eu gosto de usar essa didática. O termo utilizado foi divórcio. Vocês precisam gravar essa palavra, porque essa palavra é o segredo dessa interpretação, divórcio, tá? E aí Jesus responde no verso 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar a mulher embora. Mas, no princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por imoralidade sexual e casar com outra, comete adultério. Ótimo. Olha que situação interessante. Primeira coisa, quando os fariseus confrontam a Jesus, falam assim, não, então tá bom, então Deus fez o casamento, uma só carne, ok, entender?
Mas então por que Moisés permitiu o homem dar carta de divórcio e mandar a mulher embora? Agora aqui, presta atenção. Mais uma vez, existem dois confrontos aqui. Primeiro, aquilo que Deus fez e a sua lei. Aquilo que Deus fez era o quê? O casamento. E a lei que Deus fez é não separe. Do outro lado, nós temos o quê? O que o homem fez, Moisés, e a sua lei, que permitia se divorciar. No confronto dos dois, entre os dois, Jesus falou assim, olha, o que ocasionou isso foi uma coisa chamada dureza de coração. Dureza de coração. Antes de eu falar da dureza de coração, eu vou fechar esse pensamento com a frase de Cristo, quando ele termina falando assim, ó, mas desde o princípio não foi assim. Ou seja, essas duas leis, esses dois princípios também não se comunicam. E eles não se comunicam por causa da dureza do coração do homem. Agora eu vou falar sobre a dureza do coração do homem. Quando muitas pessoas falam assim, nossa, irmão, você pode se divorciar e se casar de novo porque Deus permitiu, né? Por causa da dureza do coração do homem. Deixa eu te falar uma coisa, não tem louvor nenhum na dureza do coração do homem. Aqueles que têm o coração duro são aqueles que têm o coração como pedra, no qual Deus não habita. Se você for olhar na Bíblia os casos onde Deus fez referência da pessoa ter o coração duro, e o mais famoso deles é o de Faraó, era inimigo de Deus, rejeitava a palavra do Senhor, ignorava os feitos de seus profetas, e por isso o coração era duro. Agora, quando fala de um ato, de uma prática, de mandar a mulher embora para poder se casar de novo por causa da dureza do coração, explicitamente Jesus está falando que esse é um ato de rebeldia. Um ato contrário à vontade de Deus, porque não foi assim que Deus fez desde o início. Mas aí tem uma questão muito interessante. Porque você percebeu que 3 vezes eu fiz menção a uma palavra, que foi a palavra divórcio. Mas você sabia que aqui quando falou, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio? Você sabia que só existe uma lei na Bíblia com referência a Moisés que fala sobre divórcio? Só uma. Só uma lei que fala a respeito de divórcio. E aí é tão curioso, por quê? Quando você vai, por exemplo, para Deuteronômio 22, lá fala do pecado da fornicação, do pecado da prostituição e do pecado do adultério. Deuteronômio capítulo 22. Então lá fala, se a mulher cometeu o pecado da fornicação, então haveria uma consequência. Se a mulher cometesse o pecado da prostituição, haveria uma consequência. Se a mulher e o homem cometesse o pecado do adultério, haveria uma consequência. A consequência para esses atos, sabe quais são? Eu vou te explicar. Pecado da prostituição. O pecado da prostituição era a relação sexual entre duas pessoas sem o intento de constituir família. Ou seja, duas pessoas sem compromisso entre si tinham relações sexuais. Eles não queriam deixar pai e mãe, eles não queriam morar sobre o mesmo lar, eles não queriam constituir família. Eles simplesmente queriam ter relação sexual. Pecado da prostituição. A Bíblia diz, caso a mulher cometesse o pecado da prostituição morando ainda na casa do pai, ou seja, se porventura a mulher fosse pego em ato de prostituição, ela era morta. Se ela viesse a se casar com o marido e o marido descobrisse que ela não era mais virgem, porque ela já havia cometido o pecado da prostituição, ela era levada até a porta da casa dos pais e ela era morta. Se porventura fosse em algum determinado momento descoberto o ato da prostituição da mulher, ela era morta. Essa era a condenação sobre o pecado da prostituição. O pecado da fornicação é dito o seguinte, se porventura fosse pego ou descoberto que o homem havia tirado a virgindade da mulher, uma vez essa prometida de casamento, agora ele era condenado pela lei a de fato se casar com ela. Ou seja,
Se enquanto eles estavam ali no compromisso e tudo, não havia consumado ainda o casamento, ele ainda poderia, sob alguma determinada circunstância, desistir dessa relação, após ter cometido o pecado da fornicação, agora ele era obrigado a se casar. E nós temos o terceiro pecado, que é o pecado do adultério. Quando uma pessoa que já é uma só carne com outra comete um ato sexual com uma terceira pessoa. E Deuteronômio 22 é dito que quando isso acontecia, então a mulher e o homem eram mortos. Ou seja, olha que situação. Se houver sexo e for prostituição, a sentença era o quê? Coloca aqui para mim no chat. Aqui, o chat está aqui. Coloca aqui no chat ou coloca nos comentários. Em caso de prostituição, a condenação era o quê? Morte. Não fala-se em divórcio, fala-se em morte. Se fosse pego em adultério, o que a lei dizia? Em caso de adultério, qual que era a sentença? Coloca aqui no chat para mim. Morte. Não era divórcio, era morte. É só você lembrar de quando a mulher adúltera foi traga até Jesus, e aí os fariseus falaram assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela deve ser o quê? Apedrejada, morta. Eles não chegaram até Jesus e falaram, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Agora ela deve se divorciar do seu marido. Não fala em divórcio, fala em morte. E em caso de fornicação, ou seja, namorados, um casal que estavam prometidos entre si em casamento, se é descoberto que eles tiveram relação sexual, então eles deveriam fazer o quê? Se unir, casar e o homem se responsabilizar por essa mulher até a morte. Isso é os 3 pecados referentes a adultério, fornicação e prostituição. Só que, curiosamente, Jesus falou lá em Mateus 19 da cláusula de exceção, né? Que poderia ser dado o divórcio, a não ser por imoralidade sexual. Agora entra o aspecto do contexto que eu falei para vocês, porque tem algumas versões que não falam em imoralidade sexual, falam em adultério, outras falam em prostituição. Só que o termo do original aqui não diz respeito à prostituição, não diz respeito a adultério, diz respeito a uma imoralidade sexual. Por isso que a versão que a traduz como imoralidade sexual é a mais perfeita, é a mais próxima da verdade. Aqui eu até poderia explicar acerca dos termos porcheia e moicheia, mas eu não vou complicar essa situação, tá? Eu vou respeitar o fato de que a maioria das pessoas no canal é leigo nesse aspecto, e eu quero mostrar apenas a luz da Bíblia. Com a Bíblia que você tem aí na sua casa, que não é no grego, não é no hebraico, não é no aramaico, é na linguagem do português, então você vai entender com um contexto bíblico, tá? Deuteronômio no capítulo 22, 24, eu vou ler aqui para você, é a única lei que fala de divórcio, não fala de morte, tá? Não fala de apedrejamento, fala de divórcio. Essa é a lei do divórcio. E eu vou ler aqui para você o que essa lei diz. Ela diz bem assim, se um homem tomar uma mulher e casar-se com ela, ou seja, a lei já prevê que agora aconteceu algo entre pessoas que são casadas, tá? Ele está casado com ela. E depois essa deixar de lhe agradar, ou seja, depois que casou, consumou com o ato sexual. Uma coisa importante, acerca do pecado da prostituição, que fala lá em Deuteronômio 22, ela deveria ser alegada no ato das núpcias. Ou seja, se o homem teve as núpcias com a mulher e a mulher não teve o suposto sangramento, então ela já era acusada ali. Se porventura não ocorresse ali, nos próximos dias ele tentasse novamente e não conseguisse, então, de fato, ele levaria ela a juízo. Só que aqui em Deuteronômio 24 já não fala isso. Fala que eles casaram, que eles consumaram e depois ela deixou de lhe agradar. Olha por quê? Porque ele descobriu nela alguma coisa imoral ou indecente, né? Como dizem algumas versões. Ou seja, ele casou com ela, ele teve a relação sexual com ela, ela não
teve problemas com a prostituição, porque teve o sangramento normal, foi comprovado que ela era virgem. Mas descobriu alguma coisa imoral, indecente nela. Só que olha que situação interessante. E aí termina dizendo assim: então este lhe escreverá uma carta de divórcio, dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Ou seja, presta atenção. Aqui agora nós vamos por exclusões. Se porventura casou e a mulher teve o sangramento, comprovou-se que era virgem, isso que se descobriu indecente ou imoral sexualmente, seria o pecado da prostituição? Não. Não é o pecado da prostituição, porque, conforme Deuteronômio 22, prevê que o pecado da prostituição já seria identificado nas núpcias. Ou seja, a mulher não teve o sangramento, logo questiona-se que ela não era mais virgem. E o homem ainda poderia tentar algumas vezes depois, e se porventura de fato não conseguisse ter a certeza da pureza dela, então ela era acusada de prostituição. Só que aqui não diz isso. Ou seja, essa indecência, essa imoralidade sexual aqui já não seria prostituição, porque nós já temos uma lei acerca da prostituição. Então, se fosse caso de prostituição, não seria a lei de Deuteronômio 24, seria a lei de Deuteronômio 22. Então, nós riscamos a possibilidade de ser prostituição. Se nós considerarmos, então, que seja adultério, ou seja, o homem casou com ela, ela era virgem, continuaram vivendo e, de repente, ele descobriu uma imoralidade sexual, uma indecência, que seria um adultério, ou seja, ela se deitou com alguém. Se ela se deitou com alguém e ela cometeu o pecado do adultério, então significa que já existe uma lei em Deuteronômio 22 que prevê essa situação. E o que a lei prevê em caso de adultério quando descoberto é apedrejamento, é morte. Então não seria também aqui adultério por se tratar de algo já previsto na lei. Então aqui quando fala de indecência e imoralidade sexual, não está falando também de adultério, porque a Bíblia já fala de adultério em Deuteronômio 22. E em caso de adultério, é morte. E Jesus comprovou isso também, no episódio lá da mulher adúltera, como eu mencionei aqui para vocês. O outro pecado que poderia ser considerado seria o da fornicação. Mas o da fornicação não faz sentido, porque a fornicação seria um ato sexual entre os dois, enquanto prometidos a casamento, e com a condenação de se casarem. Mas se eles já eram casados, não tem como ele descobrir que ele teve uma fornicação com ela e por causa disso querer mandá-la embora. Você está entendendo? Então, aqui em Deuteronômio 24 não é prostituição, não é fornicação e também não é adultério. Não é nenhum desses três. Mas então, Diego, o que seria essa imoralidade sexual? O que seria essa indecência? Essa indecência, essa imoralidade sexual seria tão somente um envolvimento ilícito que a mulher poderia ter com algum homem em algum determinado momento da sua vida, sem ter consumado o ato sexual. Ou seja, deu beijos, sabe, mão naquilo, aquilo na mão, talvez até uma imoralidade de um ato de sexo oral, mas tudo escondido ali em segredo. E num determinado momento, o homem descobriu isso. Ele descobriu uma indecência nela. Ele descobriu uma imoralidade sexual nela, a qual ele não consegue provar se ela perdeu ou não a virgindade, porque até então ela já não se enquadrava mais no pecado da prostituição. Não se enquadra no pecado do adultério porque não foi posterior ao casamento. Não se enquadra no pecado da fornicação porque não foi com o próprio marido. E diante da não probabilidade não, né? Da possibilidade de se provar o ato, então ela não era morta. Então ele simplesmente dava uma carta de divórcio e mandava ela embora. Agora, sabe por que Jesus falou que isso é por causa da dureza do coração? Porque isso é no passado.
Isso já passou. A mulher já foi prometida em casamento a ele. Casou-se ainda pura. Cometeu um pecado? Cometeu. Mas agora Deus já uniu os dois, fez os dois uma só carne. E agora o homem não a perdoa, por causa da dureza do seu coração. Quando nós falamos da dureza do coração, eu vou só contar uma experiência curtinha para a gente já passar para outra passagem. Quando nós falamos da dureza do coração, você vai entender da seguinte forma. Essa semana eu estava fazendo um atendimento e a mulher disse assim para mim, falou assim, Diego, meu marido me traiu, decidiu ir morar com a amante, foi embora, passou-se uns 2 anos, ele decidiu voltar, mas ele disse assim que precisava confessar tudo para mim. E aí ele confessou que em mais de 30 anos de casado, ele se relacionou com mais de 20 mulheres diferentes ao longo das 3 décadas que ficamos juntos. E diante de tudo isso que ele me disse, eu me senti na obrigação também de confessar a ele uma coisa que eu fiz. E assim que ele terminou de falar tudo, e ele chorou e pediu meu perdão, e falou que queria recomeçar, que queria, né? E ela falou assim, poxa, eu também tenho uma coisa para te falar. Um dia eu estava ruim, sabe? Nossos amigos estavam aqui em casa, nós estávamos tomando um vinho e tal e coisa, e aí um foi embora, o outro foi embora, ficou só o ciclano aqui, e aí eu não sei por que raios, mas eu dei um beijo nele. E eu preciso te confessar isso. Nunca mais conversamos, eu acho que ficou um constrangimento e tal, mas aconteceu isso. E aí esse homem virou para ela e falou assim, você é uma vagabunda. Eu não te perdoo. Sabe? Vai pro inferno. E tudo, e largou ela e foi embora. E ela estava fazendo o programa Meu Deserto, né? E ela falou assim, Diego, eu não entendi o que meu esposo fez. Eu não entendi. Isso chama-se dureza do coração. E por causa da dureza do coração, o homem, quando descobre o passado da mulher, descobre um pecado referente sexual, ele se sente desonrado, ele se sente afrontado, e por causa disso, agora ele fazia a carta de divórcio e mandava essa mulher embora. Ele não conseguiria provar o ato sexual, porque não dava, e porque não houve, né, a consumação do ato sexual, mas houve uma imoralidade, houve uma indecência. E por causa disso agora a mulher era abandonada. Tá percebendo? E aí eles entendiam que como o homem foi lesado pela mulher ter lhe ocultado algo tão importante, então o homem se casava novamente. Mas aqui é dito o seguinte, que a mulher ela até poderia ir se casar com outra pessoa, mas ela seria imunda. E no verso 3... No verso 4 diz assim, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la de volta. O que acontece? No verso 4 da lei do divórcio é dito assim, uma vez que o homem mandou a mulher embora porque ele não perdoou uma indecência dela, e aqui é dito, se ela vier a se casar com outro homem, então este primeiro não poderá torná-la a pegar de volta. Por quê? Porque ele a sujeitou agora a uma exposição sexual a uma terceira pessoa. Ele sujeitou a ela a se tornar imunda, conforme é dito no verso 2 e 3. Agora ela ficou impura, ela ficou em pecado porque ele não a perdoou. E por causa disso, agora a lei dizia assim, olha, você foi duro, né? Você não perdoou, você expôs a sua mulher a ter relações sexuais com outro homem. Ótimo, só que agora você não pega ela de volta. Ou seja, e tem pessoas que distorcem isso ao dizer assim, olha, como a lei dizia que ele não poderia se casar de novo com ela, então entende-se que ela também poderia sair casando com outras pessoas. Então, assim, no contexto da lei, é por essa razão que não se permitia o retorno, tá bom? Mas vamos lá, eu expliquei para você Deuteronômio 24, eu expliquei para você sobre a cláusula de exceção de Mateus 19, e até aqui nós vimos que não existe espaço para um segundo casamento, exceto por Deuteronômio 24, tá?
E aí é tão interessante porque aí você pode me confrontar dizendo assim, poxa, Diego, você falou que essas duas leis não se comunicavam, porque não foi assim que Deus fez. E Moisés fez algo pela dureza do coração do homem. Sim, mas você lembra que Jesus disse que ele não veio para mudar a lei, nem os profetas? Ou seja, aquilo que Moisés disse, aquilo que se legalizou por causa da dureza do coração do homem, permaneceu. Embora Jesus tenha enfatizado a importância do perdão. Lembra? Por várias vezes ele falou do perdoar 70 vezes 7. Ele ensinou por meio da oração do Pai Nosso que nós só temos os nossos pecados perdoados quando nós perdoamos o do nosso próximo. Ou seja, se você quer viver em conformidade com a palavra de Deus, então você vai se submeter às leis de Deus e não à lei de Moisés acerca da dureza do coração e a lei do divórcio. Isso foi o que Jesus ensinou, sem contrariar o que a lei dizia. Tá bom? Mas agora vamos lá. Um outro texto importantíssimo que nós precisamos ler acerca disso é: Diego, tá bom, então você está falando que não existe nenhuma situação onde haja separação, mas nenhuma mesmo. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 39, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive. Mas se falecer o marido, então ela fica livre para casar-se com quem quiser. Ou seja, a única coisa que a Bíblia diz que permite que a pessoa se case uma segunda vez é a morte. Somente a morte. Tá? E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, é tão interessante porque, olha cá, no verso 10, Paulo diz assim: aos casados mando não eu, mas o Senhor, ou seja, o Senhor manda que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, que fique sem casar. No verso 11, se separar, que fique sem casar. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu vou falar uma coisa que não é eu quem manda, é Deus que manda, que a mulher não se separe do marido. Ah, mas separou, ele foi embora, ele arrumou outra, Diego. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, ah, ele divorciou. Não sei. Tá bom. Separou, é isso, né? Tá bom, eu entendi, ele separou. Então, que fique sem casar. Ponto final. Ah, Diego, mas eu não quero ficar sem casar porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter sexo, eu quero ter relação, eu quero ter um companheiro. Aí ele diz, ou então, se reconcilie com o seu marido. Pronto, te deu a opção. Você quer ser feliz? Você quer ter um esposo? Você quer ter relações sexuais? Você quer ter um companheiro de vida? Reconcilie com o teu marido. Ah, Diego, mas o meu marido eu não quero mais. Então fique sem se casar. Ah, não, mas eu também não quero ficar sem se casar. Então se reconcilie com o seu marido. E nós podemos ficar o dia todo nesse ciclo. Ou reconcilie com o seu marido, ou fique sem se casar. Ou fique sem se casar, ou reconcilie com o seu marido. Ponto final. A Bíblia não dá margem para uma terceira opção. Tá? A opção de se casar novamente não existe. Tá? Exceto em caso de morte. Agora é interessante porque assim, outro argumento utilizado é o do verso 15, que fala assim: se contudo o descrente se separar, separe-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus o chamou para a paz. Existem muitas comunidades cristãs que falam assim, tá vendo, Diego? Aqui Paulo está dizendo que se o descrente, ou seja, o caso de um casamento em julgo desigual, se o descrente quiser se separar, o crente deve então aceitar o divórcio. E se o crente aceitar o divórcio, então agora ele fica livre. Ei, presta atenção. Aqui está no verso 15. No verso 10, Paulo falou assim, olha, vou dizer uma coisa, tá? Que não é de mim, é de Deus. Que a mulher não se case novamente. Que não se separe. No verso 10 ele já deu a base sem margem de considerações. Quando você chega no verso 12, ele já começa falando assim, olha, aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor. Ou seja, agora ele começa a dar um conselho. Ele dá um conselho. E nesse conselho ele fala assim, olha, se porventura o teu marido é descrente, mas ele consente em habitar com você que é crente, então não se separe. É o conselho dele, não se separe. Mas, contudo, se ele é descrente, ou seja, ele não teme a Deus, ele não teme ao casamento, ele não honra o casamento, e ele quer se separar, então deixa ele embora. Então fique só. Mas você lembra, quando ele falou, se vier se separar, não se case. Ordem de Deus. E aqui ele simplesmente fala assim, olha, porque
você se separando, você fica livre da servidão. Por que servidão? Porque no casamento você serve ao teu cônjuge. Ou seja, você tem obrigações de não se negar sexualmente, o homem de cumprir as responsabilidades de homem, a mulher de cumprir as responsabilidades de mulher. A partir do momento que houve a separação, então agora não tem mais essas responsabilidades. Você não precisa oferecer teu corpo sexualmente para o teu marido, porque ele já foi embora. Ou seja, você não está mais servindo a esse casamento. E aqui, em nenhum momento, ele diz que pode se casar novamente. E isso é tão importante você entender isso, por quê? Porque no verso 11, ele diz que foi uma ordem de Deus, dizendo que a mulher não se case novamente, nem o homem se case novamente. No verso 15, falou assim, olha, se separar você está livre da servidão. Aí no verso 39, ele fala assim, e a mulher está ligada ao marido até o marido viver. Ou seja, já se separaram, foi embora. Ela foi para a igreja, está louvando, está adorando ao Senhor. Ele se casou 1, 2, 3, 10 vezes. Entretanto, pela lei do Senhor, os dois ainda são uma só carne. Ele está em adultério. Enquanto os dois viverem, eles são uma só carne. Ou seja, nos versos anterior e posteriores ao do verso 15, Deus deixa claro, até a morte, não pode se casar novamente. Tá? Simples assim. Agora tem uma outra situação. Quando nós vamos para Malaquias no capítulo 2, esse daqui é um texto forte. Malaquias no capítulo 2, a partir do verso 13, olha a narrativa que tem aqui. Ainda façam isso, cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Então vocês perguntam, por que Deus não aceita? Porque Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela companheira e mulher da tua aliança. Não fez Deus somente um? Carne e espírito são dele. E por que ele fez somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu odeio, em algumas versões vai dizer divórcio, em outras repúdio. Diz o Senhor Deus de Israel. Ou seja, aqui no texto de Malaquias é tão importante porque aqui Deus está trazendo uma situação. O homem ou a mulher largaram um ao outro. Aqui fala do homem, o homem largou a mulher, se divorciou da mulher, repudiou a mulher, mandou a mulher embora. E aqui Deus está dizendo assim, olha, você que mandou a tua mulher embora, a mulher que eu fui testemunha da união de uma só carne de vocês dois, você que mandou ela embora, você chora, você ora, você cobre o meu altar de lágrimas, de gemidos, de prantos, de clamores, e eu não olho para as tuas ofertas, eu lhe ignoro. Porque eu te fiz uma só carne como a mulher, a fim de que vocês dois fossem piedosos. E você abandonou tua mulher. Aqui quando diz que Deus odeia o divórcio, eu até poderia me beneficiar dessa tradução, mas eu vou ser sincero com vocês. O texto original, e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu peguei o Antigo Testamento interlinear hebraico-português, vou até mostrar aqui, o da Sociedade Bíblica Brasileira. Essa passagem aqui não diz respeito ao divórcio, não é o mesmo termo utilizado lá em Deuteronômio 24. Tá? Tampouco é o termo utilizado de repúdio, mas aqui diz que Deus odeia aquele que manda embora ou aquele que vai embora do relacionamento. Ou seja, embora não seja o mesmo termo de repúdio, não seja o mesmo termo de divórcio, em significado são praticamente iguais. Ou seja, é aquele que rompe, que se separa do seu relacionamento. Tá? Que aí pode, de uma maneira pobre, ser traduzido como divórcio, como uma maneira um pouco mais próxima do ideal, ser traduzido como repúdio. Tá? Mas a grande verdade é que Deus odeia aquele que se separa da sua mulher. Tá? Ou seja, em Malaquias, no capítulo 2, ainda traz essa referência. Diego, então significa que segundo Mateus 19, Deuteronômio 22, 24, 1 Coríntios no capítulo 7,
Malaquias 2, ou seja, você trouxe o Pentateuco, você trouxe o Antigo Testamento, né, profetas menores por meio de Malaquias, você trouxe o Evangelho de Cristo, você trouxe uma carta dos apóstolos, todas elas dizendo que Deus não aceita o segundo casamento. Tá bom. Então é incontestável isso, Deus não aceita o segundo casamento. Mas e Davi e Batseba? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e agora? O que você vai me dizer a respeito dele? O que você vai me dizer de Jacó, que teve 2 mulheres? E tantos outros. Vou te explicar. Biblicamente, existe uma diferença entre casar-se uma segunda vez, e aí nós temos esse relato na Bíblia de alguém que casou uma segunda vez, que seria Esther, né, Hadassah e o rei Assuero, e eu já vou falar a respeito disso. E nós temos os casamentos poligâmicos, ou seja, é um casamento com mais de 2 pessoas. Davi, ele não mandou embora nenhuma das suas mulheres para se casar com Batseba. Nenhuma das suas mulheres. Ou seja, era um casamento poligâmico. Não era um segundo casamento. Ah, Diego, então você quer dizer que eu não posso mandar minha mulher embora, mas eu posso casar com uma terceira mulher? Não, não é isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse ato começou da descendência de Caim. E este ato, assim que o primeiro homem, chamado Enoque, se casou com uma segunda mulher, ele afirma que este pecado, né, tal como no assassinato que ele fez, o tornou mais amaldiçoado do que Caim. Presta atenção. Em seguida, dentro da linha messiânica, o primeiro relato que nós temos de uma poligamia consensual é de Abraão, Sara e Agar. Esta poligamia consensual ocasionou uma divisão. 2 nações se formaram, a nação de Israel e a nação dos ismaelitas, os quais, por toda a história da humanidade, viveram em guerras, viveram em hostilidades. Milhares de vidas foram ceifadas de um relacionamento que começou com a poligamia consensual. E aí nós tivemos o caso de Jacó, nós tivemos tantos outros casos posteriores de poligamia que Deus deixou evidente que ele amaldiçoa, que ele não aprova essa relação. O caso de Davi e Batseba, por exemplo, foi o mais evidente. Assim que o profeta se manifesta ali, o profeta Natan identifica acerca do pecado e tudo mais, ela perde o filho, e o profeta Natan deixa claro, dizendo assim, olha, mas por esse pecado a espada nunca mais se afastará da sua casa. Então teve filha sendo estuprada por irmão, teve irmão matando irmão, teve irmão tentando matar o próprio Davi. Ou seja, não é um caso a seguir. Não pense você que se você for fazer o que Davi fez porque está na Bíblia, você vai obter resultados positivos. Porque nem Davi recebeu efeitos positivos acerca disso, tá? Agora Esther e o rei Assuero é uma situação interessante, porque Esther era solteira. E o rei Assuero, é importantíssimo deixar claro que tratava-se de um rei pagão, não era um rei que temia Deus, não era um rei que vivia conforme os costumes da nação de Israel. É importante dizer que Esther naquela época era escrava, o povo de Israel estava cativo. É importante dizer que ela só casou com o rei Assuero por causa do teu tio que a conduziu, né, para aquele concurso, o tio que cobiçava que ela fosse rainha. E por mais que algumas pessoas falassem, tá, Diego, mas Deus usou, e ela, sim, usou, mas o próprio tio deixou bem claro, falando assim, olha, no momento, né, em que ela fala que tem medo de ir na presença do rei, tudo que o tio fala assim, olha, nós não sabemos se foi para esse momento que Deus te permitiu estar aqui. Fato é que se você se calar, Deus vai fazer da mesma forma. O próprio tio dela deixou isso evidente. Ela se casou, trouxe benefícios para a família, ela foi útil para o livramento da nação de Israel? Foi. Incontestável isso. Isso legitimou o casamento dela diante de Deus? Não necessariamente. Não deixou de ser a segunda mulher de um segundo casamento porque o rei havia se separado de Vasti. No caso de Vasti, houve sim um divórcio, uma separação, mas agora nós estamos falando de leis de outro reino, não é das leis de Deus, eles não estão abaixo da lei de Deus.
e por causa disso acabou acontecendo daquela forma. E agora eu faço as palavras do tio de Esther as minhas, né? Ou seja, você se casou novamente, Deus te abençoou, te manteve com vida, te conduziu à verdade, te deu um filho que você ama, etc e tal, tudo bem, tá? Incontestável isso. Salomão diz assim que o sol da justiça brilha sobre justos e ímpios, que os olhos do Senhor estão sobre justos e ímpios. Ou seja, você estando no segundo casamento, você sendo um assassino, você sendo um ladrão, não vai fazer distinção de que Deus te dará oportunidades, que coisas boas poderão acontecer na tua vida. Mas isso não vai legitimar um assassinato, não vai legitimar um crime, não vai legitimar um adultério. Tá? Então nós precisamos distinguir isso muito bem. Falado acerca disso, eu quero agora dizer uma coisa para você que está no segundo casamento e que assistiu esse vídeo até aqui. Muitas pessoas sinceras me perguntam assim: Diego, eu vi o seu vídeo acerca do segundo casamento, é o meu caso, agora eu preciso saber o que fazer à luz da Bíblia. O que fazer à luz da Bíblia? Primeira coisa que eu te recomendo: ore a Deus para que Deus te dê a certeza de que esse relacionamento é ilícito. Ore a Deus, peça esse discernimento. E quando eu digo a Deus, não é a mim, não é a um pastor, não é a um presbítero, não é a um padre, não é para um tio. Presta atenção, se você for perguntar para um ser humano, nós seres humanos somos passíveis de contaminação. Se você for perguntar ao pastor da tua igreja, numa igreja a qual eles admitem um segundo casamento, então ele vai falar que é lícito o teu casamento. Se você for perguntar a um padre, por exemplo, de uma igreja mais tradicional, né, de uma diocese mais tradicional, que não admite o segundo casamento, pode até ser lícito diante do Senhor, mas ele vai dizer que não é. Ou seja, o ser humano muitas das vezes possui contaminação dos teus próprios preconceitos. Por isso que eu te recomendo, porque a Bíblia diz assim que todo aquele que ora ao Senhor pedindo sabedoria, pedindo saber, pedindo conhecimento, Deus dá livremente, espontaneamente, sem limites. Acerca de você querer saber se você está em pecado ou não, é algo que Deus se manifesta. E Deus não precisa usar a minha boca, usar a boca de um pastor, de alguém da sua confiança. Não. Para te convencer do pecado, Deus pode usar um profeta, Deus pode usar uma mula se necessário for, Deus pode usar um anjo, Deus pode usar um sonho. Deus tem inúmeras formas para se tornar legítima a manifestação de Deus nesse esclarecimento. Então o primeiro conselho que eu te dou é esse: busque em Deus. Se conscientizou que isso é um pecado? Então vou te dar o conselho de Provérbios 28:13. Tá? Provérbios 28:13 diz bem assim: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe por que eu estou usando esse texto? Porque inúmeras pessoas já me trouxeram a situação do seu casamento. Ah, Diego, eu casei com um homem que era divorciado e tal, não sei o quê. Eu casei com uma mulher que era assim, e tal. E aí eu dou esse conselho, falo assim: olha, busca em Deus. Só ore, dedique tempo. Fala: Senhor, fala para mim, meu casamento é legítimo? Se manifesta a mim, Senhor, a mim, sabe? Eu não quero ouvir um pastor, uma pessoa pecado. Não, eu quero que o Senhor mande um anjo, eu quero que o Senhor me mande um sonho, uma visão, sabe? Algo sobrenatural. Eu quero que o Senhor me responda. Diante de tantos canais de restauração, onde cada um fala uma coisa, diante de tantas igrejas onde cada um fala uma coisa, tantos pastores, cada um fala... Eu quero que o Senhor se manifeste a mim. E presta atenção. O conselho aqui de Salomão é: aquele que confessa e deixa, ou seja, vá com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. E eu dizia que muitas pessoas, quando ouvem esse conselho meu, falam assim: você é ignorante, você é não sei o quê, eu quero saber da tua vida, eu quero saber se um dia tua mulher te largar, eu quero saber se você tomar um chifre. E eu falei assim: meu amigo, eu não estou te condenando,
Eu não estou colocando um fardo sobre você. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que segundo casamento é adultério. Se você hoje já está aqui, é porque o Espírito Santo já te trouxe aqui para te chamar a atenção. E a recomendação que eu estou fazendo para você é: não tome as minhas palavras como uma sentença, mas vá até a presença de Deus e questione a Ele. Ou melhor, vá até a presença do teu advogado, que é Cristo, e ao invés de você pedir a todo custo uma isenção da própria lei de Deus, peça a Ele a instrução. Senhor, estou pecando? Porventura eu estou casado com a mulher de um outro homem? Eu estou destruindo uma família sonhando em constituir uma? Eu estou sendo pedra de tropeço para alguém? Será que existe agora, nesse momento, uma mulher que está orando pela restauração do casamento e eu estou aqui com o esposo dela? Sabe? Vá a Deus. Antes de você dar dislike no vídeo, antes de você me xingar nos comentários, antes de você falar um monte de besteira, vá a Deus. É só isso que eu estou pedindo para você. Agora, se você quer ter uma espiritualidade, você se acanha até chegar a Deus, poxa, e o que eu posso fazer por ti? E olha, lembrando que a Bíblia diz que aquele que está em adultério se torna inimigo de Deus. Lembrando que a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então, se o Espírito Santo conseguiu te trazer até aqui, é porque você tem um pouquinho de sensibilidade. Deus está tendo misericórdia contigo. Pegue essa misericórdia e se achegue a Ele. Diego, eu fiz o que você disse. Eu orei a Deus. E Deus, de uma maneira sobrenatural, me convenceu que o meu casamento é adultério. Mas e agora? O que eu faço? A Bíblia tem resposta para mim? Tem. Livro de Esdras. Vai lá para o livro de Esdras, no capítulo 10. São 3 versos apenas que eu vou ler. A partir do verso 1 que diz assim: Estava orando Esdras, fazendo uma confissão dos pecados e chorando, e prostrou-se diante da casa de Deus. Então ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação, de homens, mulheres e crianças, porque ele chorava com grande choro. E então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e nos casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança. Agora, pois, vamos fazer um concerto com o nosso Deus. Despediremos nossas mulheres e nossos filhos, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faremos conforme a sua lei. Ou seja, aqui Esdras chega diante do altar do Senhor e ele chora e ele confessa os pecados. Dentre os pecados ele diz: Senhor, nós tivemos casamentos ilícitos, conforme o que a tua lei ordenava. Casamos com mulheres ilicitamente, tivemos filhos com ela, e agora? E de repente o povo chega e um homem pega e fala assim: olha, realmente, pecamos, sabe? Construímos casamentos ilícitos, fizemos o errado, sabe? Construímos família, abrimos empresa, sabe? Construímos uma história junto, temos filhos que amamos, mas existe uma esperança. Uma esperança. Vamos fazer um concerto com Deus. Vamos despedir as nossas mulheres. E nós vamos tremer de temor diante de Deus. E vamos cumprir a tua lei. Nisso existe esperança. Às vezes a gente olha e pensa assim, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, falou assim: irmão, se já casou, Deus odeia o divórcio, então não se divorcie. Presta atenção. Deus odeia a separação daqueles que Ele uniu. Aquilo que Deus não uniu, que é fruto de um adultério, Deus tem prazer numa dissolução, a fim de que agora o pecado seja abandonado. Jesus disse inúmeras vezes, quando perdoava o pecado de alguém, falava assim: agora vá e não peques mais. Ou seja, aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Existe louvores no céu quando um pecador se converte.
E agora nós vemos, e eu não estou usando frases ou passagens bíblicas aleatórias de simbolismos, de analogias, não. Eu estou trazendo um caso do pecado de casamento ilícito, aonde há esperança para se reverter a situação da transgressão, para se achar graça aos olhos de Deus, é necessário uma dissolução. Diego, você está falando isso mesmo? Para eu abandonar o meu segundo casamento? Porque ele é adultério? Sim, eu estou falando isso para você. Diego, você está falando para eu parar de lutar pela restauração do meu casamento porque eu descobri que meu marido era divorciado? Sim, eu estou falando isso para você. Na verdade, eu estou parafraseando, né? Quem diz isso é a própria palavra do Senhor. E olha, minhas últimas palavras nesse vídeo é o seguinte. Para você que está no segundo casamento, para você que percebeu que está em adultério, para você que viu as consequências de um segundo casamento nos filhos, na sociedade, nos machucados que você tem, talvez sob o estado de choque que você está agora, se a palavra, por meio do poder do Espírito Santo, conseguiu te convencer do pecado, existe uma esperança para você. A esperança é você fazer um concerto com Deus. É você clamar a Deus que te dê força para fazer conforme a palavra dele. Deus não destruiu uma família para fazer outra. Ainda que essa outra família seja a sua. Ainda que seja a família que te envolve. Deus diz que você precisa temer a Ele. Muito mais do que temer a solidão. Temer o que as pessoas vão falar, temer a comunidade, temer a tua liderança religiosa que pode falar que você está ficando louca em querer fazer isso. Se nós confiarmos no Senhor, entregar a Ele os nossos caminhos, Deus fará coisas incríveis, sabe? E presta atenção numa coisa. Eu não estou aqui julgando você. Se você casou de novo, você teve as suas razões. Ou teu coração foi duro, ou você foi induzido por pessoas que queriam que você casasse de novo, ou você foi enganado por profetas que diziam que isso era algo de Deus, ou você foi influenciado por uma sociedade que casa e descasa naturalmente. Fato é que eu não sei o porquê você casou de novo. Eu não conheço o teu coração, eu não conheço a tua vida. Pelo amor de Deus, eu não estou julgando você. Mas eu estou dizendo para você que a palavra do Senhor diz que você está vivendo em pecado. E se você está vivendo em pecado, você precisa fazer um concerto com Deus. Você precisa confessar o teu pecado, você precisa abandonar o teu pecado, você precisa se consertar com Deus. Porque todo aquele que confessa e deixa o pecado, este alcançará a misericórdia. Eu espero que Deus te abençoe, que te ilumine, te dê forças. Encerrando o vídeo agora, eu vou deixar aqui projetado uma lista de pessoas que estão ajudando na construção do Recanto das Estações. Se você desejar fazer parte também, ajudar essa família a crescer e levar a mensagem de restauração de vidas e de casamento a mais pessoas, nos ajude. Eu tenho certeza que Deus há de te abençoar grandemente também. E vou deixar a indicação de um outro vídeo para você assistir aqui, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Até mais.